E aí, Marx ou keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e hoje eu vou continuar aqui com a leitura comentada do livro Democracia, o Deus que Falhou. Eu vou iniciar com o primeiro capítulo, só que como o capítulo vai da página 31 até a 75, seria muito conteúdo para um vídeo só, então eu vou dividir em duas partes e na próxima semana, no próximo domingo, eu trago para vocês a segunda parte. Esse primeiro capítulo envolve muito a questão da preferência temporal. Ele apresenta toda a preferência temporal para vocês de uma forma bem simples, de uma forma bem didática, mas esse vídeo não é suficiente, então peguem o livro, leiam. Eu vou deixar nos comentários aí um resumo que eu fiz para poder roteirizar esse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like e vamos ver o que é que vai dar, se vai prestar ou se não vai prestar. Bom, começa mais ou menos assim. A ação humana sempre visa tentar resolver ou diminuir algum tipo de estado menos satisfatório e transformar esse estado em um estado mais satisfatório. Então também existe a tendência sempre do indivíduo possuir mais bens do que menos bens. Afinal, para resolver esses problemas, para diminuir esse desconforto, você sempre vai estar precisando de bens novos. Só que a gente precisa de tempo para poder conseguir esses bens. Mas veja, o tempo é escasso, o tempo não é infinito. Então sempre vai existir a preferência temporal da gente conseguir esses bens o mais rápido possível, sempre no futuro mais próximo. Afinal, a gente não sabe do futuro, não sabe se a gente vai conseguir diminuir esse desconforto ou aumentar essa satisfação se a gente demorar muito para tentar resolver isso. Então a gente sempre vai tentar resolver esse tipo de desconforto o mais rápido possível. Mas o que aconteceria se o tempo fosse infinito? O que aconteceria se o tempo não fosse escasso? Bem, pare para pensar o seguinte: por que você tentaria resolver as coisas do jeito mais rápido possível se você tem toda a eternidade para resolver alguma coisa? Porque você vai trabalhar, depois você vai juntar um dinheiro, vai tentar conseguir alguma coisa. Você não tem necessidade para isso, porque no futuro você vai poder consumir o seu bem do mesmo jeito. Você vai... Não tem diferença, porque você vai estar vivendo para sempre. Então, em vez de você trabalhar para conquistar alguma coisa, para conquistar os seus bens, e a partir disso você ir lá e conseguir o seu fim, você não precisa, você pode ir diretamente para o seu fim. Você pode passar anos, décadas, ou quem sabe até séculos, para produzir um bem diretamente, porque você não tem necessidade de resolver isso agora, visto que seu tempo é infinito. Então, vamos parar para pensar o seguinte. De vez em quando eu vou ter que olhar para baixo aqui, porque como é uma questão de preferência temporal e é muito importante, eu tenho que dar uma conferida no roteiro e eu não vou ficar cortando o vídeo porque dá muito trabalho. Mas, enfim, uma maior preferência temporal sempre vai ser uma visão mais orientada para o presente. Já uma visão de preferência temporal mais baixa é a visão orientada para o futuro. Veja, o indivíduo sempre vai tender a preferir um bem futuro a um bem presente, sempre que no futuro ele puder aumentar a quantidade de bens dele. É assim que surge o fenômeno dos juros, inclusive. Um indivíduo se abstém de gastar, poupa o seu dinheiro, poupa o seu capital. Quando esse capital é poupado, ele investe em bens de capital ou ele empresta para alguém. E esse alguém que pegou o dinheiro emprestado vai investir em bens de capital, vai ter algum tipo de lucro e vai pagar depois os juros para aquela pessoa que emprestou dinheiro a ele. Então veja, o indivíduo sempre que puder trocar um nível de satisfação maior no futuro por um nível de satisfação que é menor no presente, ele vai fazer isso. E basicamente essa que é a preferência temporal. Ela pode ser alterada de três maneiras. Primeiro, de forma externa. Segundo, de forma biológica. E terceiro, de forma institucional. Esses três tipos de eventos podem alternar a preferência temporal. Vamos tentar explicar um pouquinho aqui o primeiro, como é que ocorre o primeiro dos fenômenos externos. Ele está mais ligado a fenômenos da natureza, por assim dizer. Vamos supor que eu descubro que vai... sim, antes de falar é importante lembrar que os fenômenos naturais e os fenômenos externos só alternam a preferência temporal quando eles podem ser previstos. Quando eles não podem ser previstos, ninguém sabe se vai acontecer, então eles não conseguem alterar a preferência temporal. Mas vejam, vamos supor que eu saiba que vai cair uma chuva de comida. Bom, por que eu vou poupar a comida que eu tenho agora? Eu simplesmente posso comer tudo e dane-se. Vai cair mais mesmo, vou repor meu estoque, então não faz diferença eu economizar agora ou não. Eu posso comer tudo que eu tenho, posso utilizar tudo que eu tenho agora no presente e não preciso me preocupar com o futuro. Agora vamos supor que vai ter uma seca de 7 anos e nada vai ser produzido durante esses 7 anos. Bom, inclusive isso está na Bíblia, né? As pessoas vão parar para poupar, vão começar a acumular esse tipo de bem que vai ficar escasso para poder usar no futuro. Veja, a preferência temporal se altera aí a partir do momento que você sabe se vai cair uma chuva de comida ou se vai ter uma seca ou não. Se você não sabe, você não tem como prever os acontecimentos do futuro. Então, simplesmente, não dá para saber se esses fenômenos vão alterar ou não, porque a gente não sabe se os fenômenos sequer vão acontecer. Depois a gente passa para os fatores biológicos.
os fatores biológicos são principalmente idade. Tem outras questões também, mas Hope ou Hopa, não sei, eu não sei porque as pessoas chamam de Hopa. Mas enfim, eu acho que às vezes é só de zoeira, mas eu não tenho certeza. Enfim, os fatores biológicos englobam principalmente a idade. Quando uma criança nasce, quando uma pessoa é jovem, ela não tem muito pensamento a longo prazo, ela não pensa muito no seu futuro. O que é que acontece? Veja, uma criança, você chega para ela e diz, olha, eu vou te dar 100 doces. Se você quiser comer os 100, você pode comer. A criança, ela não vai entender que aquilo pode fazer mal a ela até o curtíssimo prazo. Ela vai ter disenteria, vai ficar doente, vai passar mal, blá, 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 blá. Veja, quando o indivíduo vai crescendo, ele vai passando a pensar melhor nas suas ações, vai começando a pensar como vai agir no futuro, como o reflexo das ações do presente vão voltar para ele no futuro, por assim dizer. Já quando o indivíduo chega na velhice, a preferência temporal dele tende a aumentar de novo. Porque ele percebe que o tempo dele aqui na Terra está acabando. Então é melhor deixar tudo para lá e começar a aproveitar o resto dos anos que as pessoas possuem, os anos que lhe restam. Só que existe outro fator biológico que faz com que a preferência temporal se equilibre, que é o fato de poder ter filhos. Muita gente vai continuar poupando mesmo na velhice, não vai sair gastando tudo a rodo, porque sabe que é preciso deixar alguma coisa para sua prole, para os seus descendentes. Imagine só, por exemplo, se todo mundo no final da vida dissesse, eu vou vender minha casa, vou vender tudo que eu tenho, vou vender todos os meus bens, não vou deixar nada para o meu filho, vou gastar tudo que eu tenho agora. Bom, a própria sociedade não se desenvolveria, porque não haveria acúmulo de capital intergeracional. Em terceiro lugar, vem os eventos institucionais, que é o que Hope trata, principalmente desse livro. Eu posso dizer que os fatores institucionais são principalmente os modelos sociais, no caso, um Estado democrático, uma monarquia ou algum outro tipo de fator desse tipo. Só que ele vai destrinchar isso ao longo do livro, os fatores institucionais. Então, eu vou apontar aqui para vocês o que Hope fala de início e depois vocês vão tirando as suas próprias conclusões. Bom, é importante lembrar aqui que o acúmulo de bens de capital gera um aumento por demanda de mão de obra. Quando existe um aumento de demanda por mão de obra, o preço do salário, ou seja, o preço da mão de obra, ou seja, o salário, vai tender a aumentar. A partir do momento que os salários aumentam, a qualidade de vida também aumenta. E quando essa qualidade de vida aumenta, os indivíduos passam a diminuir a preferência temporal, porque eles enxergam, olha, fulano é rico, fulano poupou dinheiro, se tornou bem sucedido e tal, e eu também quero isso para mim. Então, essa imitação que um indivíduo faz para um outro indivíduo faz com que a preferência temporal geral da população diminua, e assim que começa o processo de civilização de uma sociedade. Deixa eu ver aqui mais o que tem para falar. Sim, vamos lá. A preferência temporal também tende a abaixar quando existe respeito à propriedade privada. Só que quando há crimes, quando há algum tipo de espoliação, a preferência temporal tende a aumentar e se tornar orientada para o presente. Pense o seguinte, por que é que eu vou precisar poupar? Por que é que eu vou poupar dinheiro? Por que é que eu vou investir em alguma coisa se eu sei que eu vou ser roubado? Não vale a pena. Então simplesmente eu vou gastar o máximo de coisas que eu puder agora. Veja, há dois tipos de crime. Um crime comum, um crime praticado por um ladrão qualquer, e um crime praticado pelo próprio Estado. E esses dois tipos de crime têm uma diferença significativa. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. O primeiro tipo de crime, que é o crime cometido por criminosos comuns, criminosos de baixo poder, por assim dizer, é um crime que ele acontece de tempos em tempos. Então, as pessoas vão tender a ter um problema a mais, além do aumento da taxa de preferência temporal, que é a demanda artificial por segurança. As pessoas vão passar a demandar armas, vão passar a demandar coisas para que elas possam se proteger dos criminosos, para que elas possam retaliar os criminosos, e tudo isso gasta dinheiro. Em vez de eles investirem em bens de capital, em vez de eles investirem na civilização da sociedade, eles vão ter que investir em segurança. Só que, a partir do momento que isso acontece intermitentemente, não acontece o tempo todo, permite-se que tenha um tempo aí para que as pessoas se adaptem. Então a preferência temporal, nesse caso, ela é alterada de forma temporária. Veja, a partir do momento que eu tenho tempo, que eu sei que existe uma alta probabilidade de eu ser roubado, eu vou começar a investir nisso. Mais gente vai começar a investir nisso, e quando a lei de oferta e demanda e a concorrência começam a operar sobre esse problema da segurança, a segurança vai tender a se aperfeiçoar, a ser melhorada e a ser barateada. O custo disso aí vai melhorar. Só que o que é que acontece? Quando o roubo é cometido pelo Estado, você tem um problema.
Ao contrário do roubo de um criminoso, que ocorre em um tempo e depois para, o roubo do Estado ele é contínuo. E pior ainda, ele é visto como um roubo legítimo. Então as pessoas não podem se defender, você não pode ter algum tipo de equipamento que faça com que você se defenda do Estado, que permita que você se defenda do Estado. E isso é extremamente perigoso, e isso é uma das coisas que faz o processo inverso. Você passa a criar descivilização por causa disso. Veja, se as vítimas são autorizadas a se defender, elas vão investir em defesa, mas se elas não podem, elas simplesmente vão começar a fazer os cálculos do lucro e do prejuízo delas, baseando-se inclusive no roubo. Veja, se eu sei que eu comprei algo por R$5, vou produzir alguma coisa e vender por R$10, eu sei que eu vou ter um lucro aí de 100%, de R$5. Agora, a partir do momento que eu sei que eu vou comprar alguma coisa por R$5, vou vender por 10, mas eu vou ter que pagar 3 ao Estado, significa que meu lucro vai ser 2. Ou seja, se torna menos atrativo para a própria população, para o próprio empreendedor, para o próprio produtor investir. E isso é algo que aumenta, que amplia o processo descivilizatório. Deixa eu ver mais o que aqui. Bom, a vontade de produzir é reduzida, já expliquei. Sim, os impostos, as regulações e a inflação, tudo isso faz com que o roubo institucionalizado desincentive a produção. Tem mais aqui. Sim, os crimes do Estado são contínuos. O ladrão, ele rouba e ele foge. Então, ele nunca vai ficar atrás da vítima de novo, porque ele sabe que se ele ficar lá, a vítima vai dar um jeito de retaliá-lo. Já o Estado não, ele te rouba e continua te roubando. A partir disso, o roubo se torna sistemático e institucionalizado. É daí que a gente tem o grande problema descivilizatório. Veja, o livro foi escrito no começo desse século. 20 anos depois, a gente pode fazer um paralelo com o Brasil, exatamente com o que está acontecendo no Brasil. Os crimes estão se tornando cada vez mais bárbaros. Hope cita exatamente isso no livro. Os indivíduos civilizados vão se tornando cada vez mais bárbaros. Os indivíduos que são produtores, que produzem alguma coisa para a sociedade, passam a ser vistos como criminosos, os empresários. E isso está escrito no livro, veja, 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. Você tem indivíduos que são adultos agindo como se fossem crianças. Está escrito no livro exatamente assim. Vocês podem ver lá. Depois eu vou até mostrar para vocês aqui as páginas e tal. Antes disso ele também fala que sim, indivíduos responsáveis vão se tornar bêbados e alucinados. Então veja, esse é o processo de descivilização. A partir do momento que o roubo se torna institucionalizado, se torna legítimo, se torna visto como algo normal, você cria um sentido oposto, uma trilha no sentido oposto da civilização. Você cria descivilização. E é isso que o Estado causa. Bom, é assim que termina a primeira parte desse vídeo. Vai ter a segunda parte, onde Hope aplica isso ao tempo de transferência da democracia para a monarquia, que é onde ele começa realmente a aplicar a teoria da preferência temporal dentro do livro, porque todo o livro se baseia na preferência temporal. Vocês vão ver que é um livro incrível. Esse primeiro capítulo começa na página 31, ele vai até a página 70, e a partir da 71 até a 75 ele faz uma recapitulação de tudo que foi explicado dentro do livro. Então eu vou ficando por aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Deixa eu ler aqui exatamente como Hope escreve essa última parte. Veja, é natural que o ser humano se torne cada vez mais civilizado ao acumular capital, mas os crimes estatais revertem essa tendência natural e criam uma tendência no sentido oposto, no sentido da descivilização. Os indivíduos previdentes e responsáveis se tornam bêbados ou alucinados, os adultos se tornam crianças, o homem civilizado se tornará um bárbaro e os produtores se tornarão criminosos. E assim eu termino esse vídeo. Fica aí a reflexão para vocês da última frase dessa parte. Eu vou continuar o vídeo em breve. Provavelmente no próximo domingo estará saindo aí a próxima etapa. Esse vídeo ele foi composto das páginas 31 até a página 46. E da 46 pra frente vai ser o próximo vídeo, viu? Vou ficando por aqui, até mais e se inscreva no canal.